Olá! Hoje iremos realizar o podcast de número 1 com o seu José Pires, especialista em inteligência comercial e com larga experiência no varejo. Iremos abordar alguns pontos a respeito das dores pelos quais passam os lojistas, os empresários e os varejistas. Pires, o senhor gostaria de fazer uma introdução, uma breve introdução para os nossos telespectadores? Olha, é importante que a gente esteja aqui, porque a economia do país, o varejo em especial, estão passando por uma situação muito difícil como consequência dessa Covid-19 e nós podemos ajudar em algo. Agora vamos para a primeira pergunta. Senhor José Pires, como o senhor vê o momento pelo qual estamos passando com a Covid? Meu caro lojista, é um prazer estar aqui de volta novamente. E quanto ao tratamento da repórter Leonora, eu gostaria que me chamasse apenas de Pires, até porque eu pinto os cabelos de branco para mostrar mais conhecimento. Quanto à situação do mercado, estamos passando por uma situação muito difícil, muitos lojistas quebrando, muitos empregos acabando, muita renda prejudicada. Nesses 40 anos de minha vida empresarial, nunca tinha visto nada igual. Isto é sério. Houve crises em 2001, em 2008, em 2014, mas a economia reagiu e nós conseguimos passar, não em brancas nuvens, mas com algumas sequelas. Essa de agora, 2020, prejudicou a todos, não no Brasil, mas no mundo. E nós esperávamos que ela fosse concluída até junho, julho do ano passado, e ela prossegue e nós não sabemos até quando vai acabar. Esperamos que após a vacina essa situação se normalize, mas ela vai deixar muitas sequelas, muita gente quebrada, muita gente desempregada. E o que o governo está fazendo, facilitando o empréstimo, não está resolvendo por uma simples razão. Ele empresta para o lojista hoje com uma carência pequena de 6 meses, nesse ínterim ele não tem condição de pagar. Aí teria que pegar novos empréstimos e não resolve nada. Porque crise a gente resolve com ideia e com inteligência empresarial. Temos que encontrar alternativas e nós sabemos como. Quanto ao lojista especificamente, a situação física, ele parou no espaço porque não vê alternativa do consumidor ir até a sua loja. E ele não tem condição de ir até o consumidor. Estou falando do micro e pequeno empresário. Isso tem que ser resolvido e há alternativas para isso. Vejamos aqui em Brasília, por exemplo, onde nós moramos. Se você passar pela W3, pelas Brasília e cidades, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista, há mais de 2.000 lojas fechadas. Isso traz consequências terríveis. Quebradeira do empresário, demissões em massa, perda de renda e de tributo para o governo poder investir. Então, meus amigos, a situação não é boa. O locador não está recebendo seu aluguel e ele precisa encontrar alternativas e ajuste para ser remunerado, porque ele não recebendo aluguel, ele ainda tem que pagar o IPTU. E aí, como fica? É um momento delicado e nós temos que resolver, porque não sabemos até onde podemos aguentar. Muitas mudanças virão. De acordo com o jornal The Economist, nós lemos outro dia que existem mudanças muito grandes vindo por aí, e no próximo podcast nós vamos falar sobre as 20 tendências que ocorrerão até o ano 2030,
alterando completamente usos e costumes e mexendo em toda a economia do país e do mundo. Eu conto com a sua audiência. Então agora a gente vai para a questão número 2. Pires, quais são as maiores dores vividas pelos lojistas nesses momentos, nesses últimos dias? Que a gente sabe que existem várias atividades que são inerentes à sua categoria, né? São de grande complexidade logística. Quais seriam as maiores dores por eles enfrentados? Olha, o varejo é muito complexo. Eles têm muitas atividades para exercer a sua função. É um setor que emprega muito. Ele emprega mais do que as grandes empresas. Se você fizer aquela escala micro, pequena, média e grande empresa, ele se destaca na geração do emprego. Só que tem a contrapartida. E o custo é exagerado. E eu lhe digo uma coisa, nesses 40 anos de vida empresarial relacionada com o varejo, eu me orgulho demais desse trabalho que eu fiz, porque eu criei os meus filhos nessa atividade, dirigindo empreendimentos, participando criando centros comerciais, como faço até hoje, e trabalhando direto nessa atividade. E olha, vi muita gente quebrar, mas vi muita gente, e mais ainda, criar novas empresas e prosseguir e crescer, que é o objetivo de todo empresário. Mas o micro e pequeno empresário, ele tem que cuidar de uma série de atividades. Ele tem que ter o capital para tocar a sua empresa, ter o capital de giro. Ele tem que ter uma boa instalação, estar num bom ponto comercial, ter uma vitrine atrativa, tem que contratar equipes e treiná-la constantemente sob pena de não haver vendas. Ele tem que comprar todo o seu estoque para se adequar àquilo que o seu consumidor quer. Ele tem que ter divulgação, ele tem que pagar imposto, pagar aluguel, pagar IPTU, renovar o seu contrato no tempo certo, sob pena de ele perder o seu contrato de locação e, consequentemente, o seu ponto, as suas instalações. Ele tem que ter cuidado, tem que ter conhecimento da proporção entre custo de ocupação, aluguel, condomínio, fundo de promoção e outros, versus a venda, sob pena dele não aguentar. Essa é a chamada métrica do varejo. Ele tem que ter conhecimento para poder resolver isto. Mas, diretamente, o que podemos fazer se ele não está conseguindo trabalhar por estar nesse fecha e abre e fecha em prejuízo da sua venda, do seu faturamento e da sua geração de emprego? É sério. Temos que alterar essa equação. Se você me perguntar qual é a principal dor, eu lhe digo, são duas. Venda, porque se ele não vender, ele vai quebrar. E o aluguel, porque ele não tem alternativa e ele tem que pagar. Porque se ele não pagar, o locador poderá despejá-lo. Isso não pode acontecer. Temos que encontrar alternativas para isso e nós as temos. Falaremos mais tarde. Bom, agora a gente vai para a questão número 3. Quais seriam, então, as suas soluções, suas recomendações para amenizar esses dois maiores problemas que você citou para a gente anteriormente, que seriam vendas e aluguel? Bem, como eu disse anteriormente, existem dois problemas cruciais, principalmente agora. São vendas e aluguel. Na realidade não é venda, é falta de venda. Vamos nos ater no momento ao aluguel. Nós temos que diferenciar aluguel de rua, que tem menos despesas, você tem um aluguel, tem o IPTU, poderá ter condomínio e vai ter vigilância. Outra forma é no shopping. No shopping você tem o aluguel, que é a remuneração do investimento do empreendedor. Você tem o condomínio, que é a
manutenção total, segurança, limpeza, aspectos estéticos e tudo mais. Você quer um lugar bonito, então você tem que pagar taxa condominial. Tem um fundo de promoção que é a divulgação, você vai ter profissionais de marketing divulgando o empreendimento, senão você não vai vender. Você tem o IPTU, que é do governo, e outras despesas. Em ambos os casos, você tem que analisar a proporção entre o seu custo de ocupação, que são essas rubricas que eu acabei de falar, e as suas vendas. Cada caso, cada rubrica, cada segmento, melhor dizendo, tem um valor de aluguel. Você tem o aluguel de um mercado, um supermercado, na faixa do 1,5% a 2%. Você tem uma loja de sapatos, uma loja de roupa, loja de serviços, você vai pagar entre 4% e 6%. Você tem um teatro, um boliche, você vai pagar 12%. Esse somatório do boleto, o custo total do boleto, se ele te passar de 10%, tem gente que chega a 15%, 20%, você está com um problema sério. Você tem que tentar amenizar falando com a administração que o teu custo está muito elevado. Se você continuar assim, 6 meses você vai começar a ter problema. Em 1 ano você está quebrado. É bom saber que eu estou falando de uma forma genérica. Eu não conheço o seu caso, eu não conheço a rentabilidade do seu negócio, porque cada caso é um caso. E se você não conhecer esses dados, essa métrica do varejo, procure um profissional. Ele vai lhe orientar como resolver essa situação. Bem, vamos fazer um resumo do que dissemos acima sobre renovação de contrato de aluguel. Tem que haver bom senso entre as partes, locatário e locador. Para o locatário ter uma renovação justa, ele tem que ter um custo de ocupação compatível com as suas vendas, sob pena de ter problemas mais sérios a médio e longo prazo. Para o locador, ele tem que ter uma remuneração, um aluguel de modo a remunerar o seu investimento. Acontece que as duas partes têm que sentar e chegar a um acordo. Um acordo em que ambos saiam vencedores. Isso é o ideal e pode ser posto em prática. É só querer, as duas partes quererem. Sem falar que o cliente vai sentir se a loja estiver fechada e onde ele vai encontrar aquele produto que ele sempre ia fazer lá. Temos que olhar principalmente no cliente, que é peça fundamental, tanto para o locatário quanto para o locador. Vamos falar mais para não equacionar, mas para ajudar na renovação do contrato. Nós criamos o monitoramento dos prazos de renovação de aluguel. E nós podemos disponibilizar, fique atento, disponibilizar a um número limitado de vagas gratuitamente, avisando a você, lojista, com antecedência devida, os prazos para renovação, para começar a se entender com o locador na renovação do seu contrato. Aproveite. Temos poucas vagas. Veja o que você deseja para o seu negócio, para o seu contrato de locação. Bem, agora nós vamos falar de vendas. Nós temos falado bastante sobre canais de venda. Diversos tipos de canais de venda. E eles, na realidade, são um complemento das tuas vendas da tua loja física. Mas e se tua loja física estiver fechada, como ocorreu muito nesta pandemia, nesse 1 ano e meio de pandemia? E se essa pandemia continuar, como estão falando, numa terceira onda? Então você tem que se preparar e utilizar canais de venda. Você conhece Marketplace?
nada mais é do que plataforma de grandes grupos empresariais que atingem o Brasil inteiro e você pode ser parceiro dessa gente. Por exemplo, Magazine Luiza tem um marketplace, lojas americanas têm um marketplace e você vai pagar pelo um percentual pequeno sobre as suas vendas, atingindo o Brasil inteiro, 210 milhões de pessoas, bem diferente daquilo que você vende para o seu grupinho ali, de seus vizinhos ou coisa semelhante. Ou seja, é um excelente negócio e você tem que entrar nessa onda. Por outro lado, você pode formar grupos de vizinhança através do WhatsApp, formar outros grupos através de Instagram, do Facebook. Ainda existem lojas colaborativas, inclusive em shopping. Pode formar também grupos de brechó, grupos de chamijói, ou seja, grupos de tudo aquilo que você vende, porque o mercado está aí para absorver tudo aquilo que você quer. Tome iniciativa e vá em frente, porque o tempo mudou e nós temos que nos adaptar. Vá em frente, amigo, e boa sorte. Bom, agora a gente vai para a quarta pergunta. Pires, você tem falado muito em ir para o digital. Você sugere, então, que o varejista migre totalmente para o digital? Não, de maneira alguma. É de suma importância que o micro e pequeno empresário, o micro e pequeno lojista, permaneça com a sua loja física e, complementarmente, utilize também vendas através do digital, através do online. Eu diria que é um ato de sobrevivência, porque se vierem outras pandemias por aí, ele terá o seu sustento garantido, as suas vendas garantidas. A história do online está tão fantástica que no ano passado, 45% dos brasileiros fizeram compras pelo online, num total de 130 bilhões de reais. E olhem, 100 bilhões foram efetuados através de marketplace, que nós falamos ainda há pouco. Gente, temos que aderir ao online, temos que aderir à internet, é fundamental. Temos que utilizar canais de venda para poder vender, sem nos preocupar com pandemia ou não. Temos que vender pelo online. É fundamental e é necessário. Bom, estamos agora chegando ao nosso encerramento do nosso podcast de número 1. Pires, qual síntese que você poderia nos fazer para quem está nos assistindo? Pequeno lojista, empresário, varejista? Qual a mensagem que você poderia nos deixar? Meu caro lojista, micro e pequeno empresário, a minha mensagem principal é: nunca desista. Procure alternativas, procure conhecimento, procure quem conhece para poder te ajudar. Essa situação que nós estamos passando, ela vai ter um término. E acredito e espero que este ano as coisas voltem a acontecer. Você começa a vender mais ainda do que vendia antes da Covid. É fundamental. Mas você tem que ter criatividade. Por exemplo, a hora que a água começar a chegar aqui, você tem que nadar. Senão você vai se afogar. Ou seja, antes que a água comece a chegar no seu pescoço, você tem que procurar alternativa, procurar quem conhece. E mais, eu não precisava estar aqui. Nesses 40 anos, é repetitivo, mas vou repetir, é redundância, eu não precisava estar aqui, eu não sou professor, mas eu não posso me conformar nem ver gente quebrando aos montes. 98% das micro e pequenas empresas, ou melhor, as micro e pequenas empresas representam 98% das empresas nesse país. 63% dos empregos são gerados pelas micro e pequenas empresas. Então vocês têm potencial, vocês têm condição de alavancar a nossa economia.
Não desista, vá em frente, procure alternativa. Veja, por exemplo, no próximo podcast, eu vou falar sobre 20 tendências que foram lançadas para serem realizadas ou ocorrerem até o ano 2030. Não é que seja executar, são tendências que podem ser realizadas ou não, mas que vão mexer em usos e costumes, mexendo, alterando a economia. Ou seja, você tem que se preparar. Você é inteligente, você não pode continuar como está. Vire-se, resolva o que pode ser feito, procure quem conhece. Vamos em frente e nós estamos aqui para te ajudar. Seja feliz.